A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma terça-feira para abençoar a sua vida. E essa noite nós temos uma palavra profunda da parte do Senhor para abençoar a sua vida, suas emoções. Hoje temos a honra de estarmos com a nossa psicóloga, que é minha psicóloga particular, né? Marisa Mello já está aí com a gente. E eu quero convidar você e essa galãozinho, chamando essa galera. Já estamos no ar com o Abraçando a Palavra. E quero lhe dar as boas-vindas. Nossa psicóloga já está chegando aí. Tá ruim a conexão? Vou colocar meu fone que eu nem coloquei. Como é que tá o áudio aí? Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá. Cadê você? Que eu não tô lhe vendo. Minha Não tá me psicóloga vendo, não? maravilhosa. Tá me vendo, não? Você que tá chegando aí, Parece que vai eu tô dando o link consistente. aí, chamando a galera. Minha Esse celular não é o de assistente. Gil, não, né? Porque o de Gil nunca aparece a imagem, né? Não, esse é o de Todo o pessoal Mariana. tá entrando. Ah, de Mariana deve ser top das galáxias. Enquanto você vai trazendo sua imagem aí, eu vou falando com a galera aqui, tá bom, Marisa? Ainda não tá vendo, não? Não, eu tô vendo tudo preto. Tu é branca, filha. Tu é chiquésima. Só se eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Certo. Entra e sai de Eu vou novo aí, sair que eu e tô vou te entrar de vendo. novo. Tu tá me vendo? Tô, Mas os tô. pretos no escuro aparecem. Eu não tô te vendo não, amiga. Tô te vendo não. Galera, Pega, já eu tô com a estamos minha aí no ar. A assistente. Marisa já tá aí já. Tô com a Ela é minha que é assistente aqui da do nossa lado. psicóloga. Legal. Nada Não, ainda. não tô te vendo. Sai e entra novamente, Mariana. Vou sair e voltar. Isso. A graça e a paz, galera, estamos aí na transmissão. Enquanto a nossa amada psicóloga está entrando, eu quero dar as boas-vindas a você que decidiu estar com a gente nessa noite. Eu louvo a Deus pela tua vida. Enquanto ela vai chegando aí, eu queria deixar uns textos para você. Ela tá vindo aí, deixa eu ver se a gente consegue aqui agora. Eu quero deixar alguns textos bíblicos sobre medo. E hoje ela vai nos ensinar como enfrentar. Agora sim, Loura maravilhosa! Gente, eu Chegou? amo essa mulher. Chegou, linda, poderosa! Pronto. A graça e a paz, Marisa. Se falhar, eu grito. Não, tá Graça e perfeito. paz. Tá perfeito. Graça e paz. A galera já Já tá tem aí um te socorro esperando, aqui no Marisa. celular. É? Já? Pronto. Pronto, pode começar, minha amiga. A gente tá aqui pra bater papo. Amém. Vamos orar, Mar, antes de a gente começar? Quero agradecer as Bora. ovelhinhas que estão aí, a galera aqui de Vaz, a galera de São Paulo, a galera aí de Feira, da Igreja Batista Central também, né? Eu louvo a Deus por essa galera que tem confiado em nossas lives. Cibele, Loura tá aí que eu tô vendo, Bibi. Muito obrigado por cada um de vocês que tem confiado, né? Toda terça-feira estarmos aqui buscando a Deus. Marisa, eu jogo confete mesmo, entendeu? Eu não tô nem aí. Eu jogo confete mesmo. Marisa é um canal de cura na minha vida, na vida da minha filha. Amém. Em nossa família, em nosso ministério. Sempre está lá nos nossos congressos, né? Marisa é um instrumento de Deus no meu casamento. Fizemos Amém. terapia de casal, faço terapia com ela, aprendo demais. Quando eu chegava com minhas loucuras lá, era ela que me acalmava, minhas crises. E essa é uma psicóloga minha particular, minha amiga, entendeu? E eu tô toda besta hoje de estar com você, amiga. Se apresenta aí pra galera que não me Amém, conhece. amém. Quem não me conhece ainda, eu sou Marisa, sou psicóloga, atuo na Igreja Batista Central também, no Ministério da Educação Infantil, liderando aí com a galera massa o Central Kids, né? Quem ainda não Verdade. tem no Instagram, né? Aceita lá, segue a gente, viu? Muita coisa interessante para criança vai começar a surgir agora. Trabalho com a abordagem teórico-cognitiva comportamental, né? E sou neuropsicóloga também, especialidade. Verdade. Também sou neuropsicóloga. Faço avaliações neuropsicológicas aí. Foi ela que descobriu que eu não sou bipolar. Foi ela. Glória a Deus. Eu só tenho mudança Serva de humor, Cristo, só. né? Acima de qualquer coisa. Acima de Aleluia. tudo isso que está valendo agora em tempo de corona, é só isso, serva de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E graças a Glória Deus, né? Graças Amém. a Deus Então vamos temos orar, ele. Mar?
Vamos clamar esse nosso Deus que está acima da psicologia, do coronavírus, dos nossos medos. Tudo. O Deus que quebra as nossas cadeias de medo. Hoje nós vamos estar falando como lidar com o medo, né? E Marisa é uma mulher maravilhosa que vai nos ensinar. Como ela mesma disse, antes de tudo, ela é uma serva do Deus Altíssimo. Então ela está com toda a ferramenta para acabar com todo o medo aí, em o nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Amado Deus, nós te invocamos aqui agora, declarando o teu senhorio sobre as nossas vidas. Sim, Eu, Pai, Marisa e todo esse povo que está nos assistindo, Amém, nós somos dependentes de ti, Senhor. Sem ti nada somos, Senhor. Aleluia. Verdade, é o teu sangue, Senhor, que faz toda a diferença sobre nós. Nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar nesta noite, porque tu és o Deus que tem rompido as nossas cadeias, tu és o Deus que tem nos tirado de todo o cativeiro emocional. Tu és o Deus que tem nos libertado, tu és o Deus que tem nos curado. O teu amor ali manifesto na cruz, Senhor, nos fez livres, Pai. E nessa noite eu venho te pedir, se tem alguém nos assistindo, Senhor, que está preso em algum medo, e algum cativeiro de medo, usa a boca da tua filha como instrumento de libertação, como instrumento de cura, que o que vai sair da boca de Marisa, Senhor, seja totalmente inspirado e empoderado por ti, pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu Espírito, que as palavras que saem da boca de Marisa, Senhor, venha alcançar, Senhor, agora o desesperado, o aflito, o depressivo, o oprimido, aquela mulher, Senhor, que se encontra agora na sua casa com medo, Pai. Pai, eu tenho declarado esses dias e quero declarar mais uma vez. Por causa desse vírus aí fora, tem muitas pessoas que estão sem direção, mas nós queremos declarar que nós temos direção, porque tu és o nosso caminho. Aleluia. Tem muitas pessoas que nessa pandemia, Senhor, não sabem o que é verdade e não sabem o que é mentira, mas nós temos a ti como a nossa verdade. Aleluia. Tem muitas pessoas, Senhor, que nesse coronavírus, Pai, tem perdido e debilitado sua vida, Senhor. E nós declaramos que Tu és a nossa vida, Tu és o nosso caminho, Tu és a nossa verdade, Tu és a nossa vida. Nenhum mal nos atingirá, praga nenhuma chegará em nossa casa, mas vem com Teu Espírito nessa noite nos ensinar a trilhar esse caminho, Pai, de vencer o medo, de vencer os grilhões, as algemas do medo. Nós agora, na autoridade do nome de Jesus, expulsamos, repreendemos todo espírito de medo que tem oprimido e deprimido o povo de Deus na terra. Nós te pedimos agora, Pai, libera uma atmosfera libertadora sobre cada pessoa que está nos assistindo. Libera uma atmosfera de libertação, de restauração, de cura. Tu és o Deus que tem poder para quebrar os nossos grilhões. Aleluia. Antes de começar, eu queria lembrar, Mar, uns textos que Papai do Céu colocou em meu coração. Isaías 41:10. Por isso não tenha medo, pois Ele está com você. Não tenha medo, pois Ele é o seu Deus. É Ele que te fortalece. É Ele que te ajuda. É Ele que te segura pela tua mão vitoriosa. Salmo 56, versículo 3. Quando você estiver com medo, confie em mim, diz o Senhor. Salmo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor. É Ele que te sustenta. Jamais Ele permite que o justo venha cair. Aleluia. Salmo 23, versículo 4, muito conhecido. Mesmo quando eu andar em vale de sombra de morte, eu não terei medo algum, pois esse Deus está comigo, e a sua vara e o seu cajado é que me protegem. Aleluia. Amém. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Do que eu vou ter medo?
O Senhor é meu forte refúgio, eu não posso ter medo de nada. Aleluia. 1 João 4,18, tema que eu gosto muito. O amor, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo não vai poder trazer-lhe castigo. E o último, que foi o texto que eu deixei para a galera hoje: pois vocês não receberam um espírito de escravidão e de medo. Parem de ficar temendo desse jeito. Vocês receberam foi o Espírito de Deus, que pode tornar vocês filhos adotados. E vocês podem clamar: Abba, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Marizona, linda, maravilhosa. E aí, como é que a gente enfrenta o medo, minha filha? Que o negócio tá estreito. Eu tô fazendo, começa aí. Eu estou fazendo isso nesse momento. Lidei com medo. Poderosa, pelo amor de Deus, poderosa. Primeira live, né, amiga? Esse negócio é ao vivo. Só tu faz isso comigo. Ai, eu tô tirando tua virgindade. Ai, a primeira Pense de muitas. Povo todo doido pra live. Que live, que nada. Não, me deixa quieto. Gente, minha amiga. Não. Intimidade. Aí, né, intimidade. veio o pedido de lá e eu decidi Poderosa. fazer. Então, vamos dar uma Obrigada, viu, rebuscadinha. Por nada. Obrigada. Vamos lá, dar uma rebuscadinha. Quem esteve com a gente no Congresso Abraça-me do ano passado. Você lembra que a gente falou sobre emoção e sentimento? A gente diferenciou emoções e sentimentos. Pois é. Lembra, e o medo, gente, aí faz um flashback. E o medo é uma emoção, né? As pessoas geralmente trazem medo, ou emoção e sentimento como se fossem a mesma coisa, mas não são, né? Emoção, ele é altamente biológico, físico, de dentro, né, para fora, apesar de ser provocado por estímulo externo. E o sentimento é aquela representação do que a gente faz, que foi o medo inicial. Então vamos voltar lá um pouquinho, que foi quando a gente falou que as emoções são predominantemente inconscientes. É instantâneo, pá. Cachorro pensa... Animal pensa irracional? Não, né? Não, né? Se você estourar uma bexiga perto da sua cachorrinha, ela se assusta? É louca. Se assusta. Com quê? Com quê? Com medo. Com barulho, né? Pá! Sai correndo com medo. Foi o medo. Com medo. Porque essa emoção de medo, ela é inerente ao ser vivo, né? Animal, no caso. Seja ele racional ou irracional. Os animais têm emoção de tristeza. A gente vê aí, agora que tem TikTok, agora que tem um bocado de coisa aí na internet, cachorrinho carinha de triste, cachorrinho feliz quando o dono chega, né? Cachorrinho correndo apavorado quando vê um bicho. Então, essas emoções, elas são inerentes ao ser vivo animal. Sim. Então, cachorro, bicho também tem raiva. Tem até uma doença, né, do animal, que é raiva. Não é isso? Verdade. O cachorro está com raiva, está babando, essa coisa toda. Então, ocorre abaixo da nossa percepção. É de imediato, pabuf. Aciona tudo no nosso corpo. Pupila dilata, né? O sangue que a gente tem na parte do estômago, que é para peristaltar, ele vai para as pernas, porque o ser humano precisa decidir atacar ou fugir diante de uma ameaça, né? Isso é que fez eu e você existir até hoje. Os nossos antepassados foram finos em caça, né? Há muito tempo atrás, eles caçavam. E eles precisavam saber o tamanho do animal que ia dar conta de pegar ou não. Senão eram mortos. E nós teríamos sido extintos, né? Mas não, eles caçavam. E o medo, que também tem um nível de ansiedade, e a gente vai entrar um pouco falando de transtorno de ansiedade, porque não tem como não, né? O medo, ele é inerente. Não tá ouvindo? Não, tô falando ansiedade, transtorno de ansiedade. Sim. Tá, botou pro fone, sou coleda. Então, no caso, é essencial. É essencial para o ser humano, né? E a emoção, ela vem muito pelos sentidos, né? Eu vejo uma cobra, eu corro. Eu ouço uma explosão, eu vou ter que tomar uma iniciativa. Eu vou correr, eu vou ficar? O que é que eu faço? Né? A gente às vezes fala, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Daí a seguinte fala. Então eu tenho que, dentro dessa emoção que sai ali de imediato,
completamente inconsciente inicialmente. Agora, na hora que ela chegou e eu começo a raciocinar sobre ela, aí é o que os animais já não fazem, né? Só os seres humanos fazem. Aí eu passo para o rol do sentimento. Então, um sentimento é sempre um sentimento de uma emoção. Então, o medo, algumas pessoas vão colocar como se fosse um sentimento, o medo é uma emoção. Agora, tudo que ele representar para mim e para você, subjetivamente, a gente está aí agora com o coronavírus, né? Assolando a humanidade. Não é só no Brasil, né? Mundo. Estava lá longe, parecia que não chegava aqui. Agora está cada vez mais perto, né? Agora a gente já tem pessoas conhecidas que teve Covid-19 porque tiveram contato com alguém e foram infectados. E essa sensação traz o quê para a humanidade? Medo. Muito medo. Muito medo. Agora, o inicial é o choque. O que é que a gente faz com isso? Então, todo mundo já está se movimentando. Tentando vacina, imaginando medicamentos que são de outras doenças e podem servir para o para o coronavírus, no caso, para a Covid-19, para atenuar sintoma. Mas o medo dessa doença, para cada um, tem um significado diferente. Esse significado que a gente dá é que é sentimento. Não tem nenhuma rodinha de animal, mesmo que você estão saindo com um cachorrinho com máscara, gatinho com máscara, mas ali eles não sabem por quê. Sem noção. Mas nós, seres humanos racionais, nós sabemos o porquê. Porque precisa. E às vezes tem uns que parecem até irracionais, né? Porque não colocam ou usam de forma inadequada, se expondo e expondo o outro, como se não fosse pegar, né? O povo costuma dizer assim, dizem que todo mundo vai pegar o coronavírus, eu digo, eu não. Ele pode até me pegar, mas eu pegar ele deu livre. Né? Eu vou pegar o coronavírus? Não, né? Mas nós temos um Deus que ele nos guarda, que nos protege. Amém. Nós temos um Deus que... O que é o coronavírus para nosso Deus, né? Aí sim a gente pode dizer que não é nada. Mas há uma permissão também do nosso Pai, né, nessa humanidade aí que está meio sem... Eu acho que sem valorizar esse Deus que nós temos, fazendo pouco caso, né? Esqueceram de Deus, né? Mais uma vez, nos parece estar naquela geração que passava 40 anos no deserto, servindo a outros deuses, e aí Deus tem que pegar e dar uma sacudidela para lembrar dos deuses do Deus dos seus pais e voltar a cultuar e amar e adorar. Porque só tem sobrado isso, né? Esses dias eu estava brincando com uma colega de fazer um vídeo e eu dizendo a ela, fazendo uma brincadeira com ela, com a Flora, que você conhece, e dizendo, e fazendo de conta que eu estava consertando a mesa dela para pagar a depilação. A gente estava brincando com o vídeo. E eu falei, é psicólogo e está consertando a mesa? Acabou. Não tem mais psicólogo, não tem nada. Um vírusinho que só vive em contato com a mucosa, né, de um ser vivo, que vai poder gerar uma doença Covid-19, e ele parou o mundo. Até nós cristãos pensávamos que a igreja ia esvaziar com escopetas. Iam chegar pessoas cheias de escopeta, de revólver, de tudo, dizer, saia, desça do púlpito, você não prega mais, você não fala mais. E as igrejas estão vazias. E não precisou de escopeta, não precisou de metralhadora, não precisou de chip, só um vírus. Que tem a permissão do Senhor para estar em meio à humanidade. Tem a permissão para estar no meio da humanidade. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. A sua permissão. Então, ele permitiu. Ele permitiu talvez para nos fazer, até como líderes de ministério, repensar as nossas práticas. Repensar o que temos tido de fato na vida dos nossos liderados. O que realmente temos valorizado dentro da casa de Deus. Amém que nós temos a tecnologia, né? Estamos aqui falando por conta disso. Mas, né? Então, assim, qual é o significado de tudo isso para cada um de nós? É o que é o sentimento. Mas derivou de uma emoção inicial de medo. Medo de morrer. E tem um teórico, eu até coloquei o nome dele aqui, porque eu sou péssima para nome em inglês, viu? Mas hoje, lendo um pouquinho de uma entrevista na Super Interessante, a respeito de 11 de setembro,
E esse psicólogo alemão, ele falando que depois que aconteceu o 11 de setembro, as pessoas começaram a desistir. Né, isso, um estudo americano, de andar de avião. E passaram um ano viajando mais de carro. No final do ano, fizeram um balanço, né, fizeram uma pesquisa, e 1.600 pessoas tinham morrido naquele ano seguinte, mais do que nos demais anos. Por quê? Porque o avião ainda é mais seguro do que o carro. É mais seguro. Né? Isso aí, é medo, né, Marisa? Medo. E aí esse teórico, ele diz que existe um medo ainda maior quando é morte coletiva. Nossa. Não é? Verdade. Todo dia não tem acidente de carro? E todo dia não morrem pessoas de acidente de carro? Mas quando cai um avião com um número de pessoas, não parece que é mais alarmante? Maior do que 1 a 1, né? Quantas pessoas morrem no mundo por outras doenças? Quantas? Por diabetes, por questões cardíacas, infarto, né? AVC, uma série. Só que não está nas mídias, então, né? Não. E na intensidade que está também não. As mídias têm ajudado a colocar o medo na população. Você não acha não, psicóloga? Ampliar o medo. Porque assim, eu tenho um nível de... Eu sou meio atrapalhada, né? Dizem que eu sou meio atrapalhadinha. Eu não tenho muito medo de muita coisa, não. Inclusive de morrer, eu não tenho medo. Não tenho. Eu não queria morrer de uma morte feia, né? Morrer de Covid, uma morte tão sem graça, né? Não. Eu faço que nem Rubem Alves, eu tenho a pena de morrer, mas medo não. Não me apavoro com nada. Saio, tomo todas as precauções que eu preciso. Álcool 70 já anda na minha bolsa. O gel, o de aspergir, onde eu for sentar. Uso a minha máscara. Tudo que a gente, como cristão, tem que fazer. Porque a gente tem que aprender com Cristo. Né? Lá no deserto, quando Satanás tentava ao Senhor Jesus, ele também disse, se joga daqui. Porque está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos para te amparar. E o que é que Jesus diz? Também está escrito, não tentarás o Senhor. E a gente não pode tentar. Então eu faço tudo. A nossa parte nós precisamos fazer. Tudo. No consultório eu saí um paciente, sei que a pessoa não tem Covid, não tem sintoma, não tem nada, mas faço aspersão de álcool 70, álcool em gel, vai lavar a mão, todo mundo só entra se tiver de máscara. Se não tiver, já tem lá uma descartávelzinha para fornecer. Diminuir atendimento, porque a criança, ela é assintomática. E a proximidade é de meio metro. Então, seria tentar Deus estar atendendo. Verdade. Entendeu? Toda precaução o cristão tem que tomar. Agora, daí a ter um pavor, acreditar... E por que o medo tem esse poder sobre nós, Marisa? Me fala aí, me explica aí. Psicologicamente falando, né? É justamente por conta dessas questões aí envolvidas, pastora Anice, no que a mídia faz atualmente. Antigamente, nós dizíamos que a depressão era o mal do século. Hoje é a ansiedade. O mal do século, na minha concepção hoje, é a ansiedade. Você sabe que eu tenho uma quantidade de pacientes, né? Tem depressivos? Tem, mas a ansiedade, ela é muito maior. Por quê? Porque ela antecede a depressão, a ansiedade? Ela antecede? A gente tem depressões com características ansiosas e nós temos ansiedade com característica depressiva. Aí é que entra a ansiedade. Sua pergunta é excelente. A depressão, ela tem a ver com uma emoção chamada tristeza. E a ansiedade tem a ver com a emoção chamada medo. Então, quando um depressivo tem características de medo, mas o que impera é a tristeza, então ele é um depressivo, possivelmente, aí é uma questão de avaliação, com característica ansiosa. Mas quando o que impera, a característica maior do indivíduo é a ansiedade, se ela entristece por vezes, ela pode ter uma ansiedade com característica depressiva. Entendeu? Um não antecede o outro. É meio contente, está contido, né? Se tiver. Então, na verdade, a ansiedade, ela é característica de medo e de ansiedade mesmo, que são além do normal. Ultrapassa o nível da normalidade. Entendeu? Me explica esse negócio aí do além do normal. É meio que o medo pavor, né?
eu falei... Perde o controle. Pronto, eu falei meio brincando, né? Cheguei meio com medo. Não era mais uma ansiedade, eu nunca mexi nisso aqui. Mariana que entrou, que mexeu, nunca quis fazer live com ninguém. Aí cai na besteira de assistir a tua semana passada, tu inventa, entendeu? E aí vou eu. Não causa uma certa ansiedade? Nunca fiz, verdade. Vou fazer. Dá um friozinho na barriga, né? Nosso pastor, Jadson Limeira, começa a dizer, quando a gente for falar de Jesus, que não der mais friozinho na barriga, desista. Eu sempre lembro disso. Sempre, né? Agora eu lembro de você também, que manda eu apagar a velhinha. Pois é. Aquela técnicazinha. Então, mas, de repente, aquele medo que extrapola, nós temos dentro dos transtornos de ansiedade, que são os transtornos com base no medo, os principais, nós temos as fobias específicas. Tem gente que tem medo de rato, de barata. Sim. Tem gente que corre, se desespera, né? Eu acompanhei, eu tenho um amigo, claro que eu não vou falar o nome, vou falar o assunto, mas se ele estiver assistindo, ele vai dar risada. Ele tem um medo terrível de barata. E certo dia ele estava no banco e correu algo na perna dele. Sentado na cadeira, ele sentiu uma coisinha fria correr. Ele segurou nos bolsos e foi descendo as calças. Chegou ao meio das pernas. Ficou de cueca no meio do banco. Quando ele soltou a mão, eram clipes. Nossa! Ele suspendeu a calça, arrasado, abotoou. Disse, eu retorno nunca mais. Claro que ele voltou naquele banco, né? Mas entenda, é um medo... É um medo... A pessoa perde a noção, no caso, né? É um medo desproporcional para o evento que causou. Entendeu? Entendi. Se a gente vê um urso, o medo... Vou correr, porque o urso vai me matar. Mas se a gente vê um cachorro, um pitbull, perna para que te tenha, se der tempo, né? Mas se a gente vê um poodle latino, ou a sua cadelinha, aquela pititica que você tem latino, a gente não vai conseguir enfrentar? É para isso que serve o medo. Para enfrentar ou fugir. Para racionalizar. Só que quando o medo ele é tão grande que a gente perde a razão, aí esse é o medo, que é o medo patológico. Que precisa de tratamento, que precisa de acompanhamento e que perpassa pelo autoconhecimento, né? Que a gente também vai falar. Os cristãos, você não acha que os cristãos, eu sempre bato isso aqui, a gente teve uma amiga nossa psicóloga aqui, eu falei sobre isso, há uma resistência da parte dos crentes em tomar medicação, em fazer terapia. Hoje eu quebro muito esse tabu aqui na minha igreja e na cidade que eu moro, porque eu tenho, né, esse quadro. E eu percebo que tem muito crente que tem... É tabu que eu vou falar mesmo? Resistência. Sim. De se tratar, porque você falou que é o autoconhecimento, né? Fica mais bonitinho resistência, mas é tabu, né? De qualquer forma. Porque assim, nós estamos aqui, eu e você, de óculos, não estamos? Se você tirar o seu, você me enxerga direitinho? Nada, só o vulto. Eu não posso nem acessar muito mais aqui as bonita, informações. Né? Eu acho que eu fico bonita de todo modelo, vamos dizer. Mas curada essa mulher. Enxergar que é bom, a gente não vai da mesma forma. Problema oftalmológico é uma doença? Não? Não sei. Então, não é? Não é? É cegueira. Uma doença nos olhos. É uma doença nos olhos. Mas a gente não abre mão do óculos e o óculos vai ser para sempre. Quem tem problema cardiológico, o cardiopata, ele vai deixar de tomar o remédio do coração? Aí eu quero a prova em um real de Big Big. Não pode. Eu convoco, inclusive, todos que estiverem nos assistindo, a abandonar. Brincadeira, viu, gente? Continua tomando seu remedinho, viu? O hipertenso deixa de... O remédio de hipertensão é para sempre e mais um dia. A não ser que Jesus lhe cure, se você desenvolver hipertensão, você vai ter que tomar medicação. Para sempre. E as pessoas não abandonam o medicamento da hipertensão. Mas quando fala que essa medicação é cerebral, esse tabu mesmo de que é remédio de doido, né? Que isso já devia ter sido descortinado há muito tempo. As pessoas não querem tomar. Porque eu vou me viciar. Vicia, sim. Se você não for acompanhado por um profissional, sim. Porque você vai estar tomando uma medicação por conta própria, que não foi passada por um especialista na área, e que talvez esteja na dosagem errada. Né? Como tem pessoas que não vai no psiquiatra, mas tem um vidrinho de Rivotril. Tem a cartelinha do Rivotril. Quando eu preciso, eu tomo. Escondidinho, ninguém vê, ninguém sabe. Muito mais perigoso.
Porque tratamento ele precisa ter começo, meio e fim. Algumas pessoas vão levar o resto da sua vida tomando medicação, sim, porque assim como a hipertensão, ela precisa ser controlada. O que nós temos, assim como temos eu gosto de explicar neurônio, né, as questões de neurotransmissores, como os hormônios da tireoide. Os meus hormônios da minha tireoide, eles não fazem todo o serviço que eles têm que fazer. Se eu tiro a tireoide, eu vou ter que repor hormônio. Então, a maioria dos transtornos mentais são por recaptação de determinados neurotransmissores. Então, quando a medicação entra, a medicação vai fazer essa função que este cérebro não está fazendo. E que mesmo em terapia, pastora Anice, é preciso que o psicólogo esteja atento, porque em alguns casos é tratamento psiquiátrico e psicológico. Né? Tem psicólogos que dizem que só a terapia vai resolver, sim, questões iniciais, tem pessoas que assim que sentem alguma coisa vão procurar o psicólogo, mas tem pessoas que estão sofrendo de depressão há 15 anos. E automedicando. De ansiedade há 10, 12 e pasme. Tem pessoas também que estão fazendo uso de medicação para transtornos que não têm, porque nunca foi avaliado. Então eu já tive casos de bipolares que não tinham bipolaridade, eram depressivos, e pessoas depressivas que eram bipolar. Então já tinha 5, 6 anos tomando a medicação que não fazia o efeito eficaz porque não era a medicação correta. Entende? Então a necessidade de ir ao profissional. E isso em toda a área. A gente vai ter um problema no fígado, tem gordura no fígado, todo mundo corre. Toma chá até de casca de cobra, se disser que baixa, que tira a gordura do fígado. Mas na hora que chega na medicação, que é para equacionar o servicinho lá dos neurotransmissores, ajudar, a gente não quer. Tem nenhum problema em tomar medicamento. Agora, como é que se trata o medo, Marisa? É com terapia também? Entra mais nesse assunto aí pra gente... Sim. O medo, sim. Como é que trata? Eu tô trazendo, tu vai dizendo o tempo da gente aí, né? Porque eu quero... Fique tranquila, eu lhe aviso. Você tem 40 minutos agora, então desenrola mesmo. Pode jogar duro. Vou até fechar minha boca, ó. Isso. Vai. Quando eu comecei a atuar, durante um tempo eu atuei muito na abordagem que é Gestalt terapia. Gestalt terapia. Eu não entendo muito a psique humana como a questão do inconsciente, né? Muito, muito comum. Todo lugar que você vai dizer assim, talvez tenha sido inconsciente. Não creio. Eu creio em consciente e consciente pleno. Eu posso não estar plenamente consciente, mas ninguém sabe mais da minha vida do que eu. Nenhum profissional vai saber mais da vida do paciente do que ele mesmo. Agora ele precisa se sentir tranquilo, que é o que a gente chama de transferência, para abordar os seus assuntos com o seu psicólogo. Senão vai ser aquela terapia, nosso amor é tão bonito, você finge que me engana e eu finge que acredito. Não é para isso que se faz terapia. Então, quando passou um tempo, por causa da neuropsicologia e também dos estudos científicos, a teoria cognitiva e comportamental é uma das mais indicadas. Não é a mais indicada, mas é uma das mais indicadas em alguns transtornos. Pânico, ansiedade, né? Depressão. E traz muitas técnicas para serem utilizadas. Então, se eu tivesse que dizer em 1 minuto, faça isso, para quem tem medo, eu diria, respire. Nossa. Respiração, ela é a chave. Aí hoje algumas pessoas também, né, do meio não cristão, começam a ir para as meditações, né? Que a gente não aconselha muito. Porque aí nós vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que mente vazia é a oficina de Satanás. E a meditação, quando ela é uma meditação que vai mais pelo viés esotérico, né? Ela acaba sendo um esvaziamento. Nada contra quem tem lá a sua religião e faz daquela forma, né, ou sua crença. Mas para nós cristãos, essa meditação que a palavra nos diz é encher da palavra. Você começou aí falando 1001 versículos. Todos sobre medo. Todos sobre medos. Todos sobre medos, né? A gente vai buscar na terapia também a história do sujeito? Vai. E eu trouxe até um pouquinho de uma história que eu acho fantástica na palavra, justamente para falar dessa questão terapêutica, porque a gente também tem muitas pessoas que são altamente dadas a se vitimar, né? Fazer de vítima, né? Sim. Vitimizar.
E aqui a gente tem, no livro de 2 Timóteo, a Timóteo, a gente tem o iniciozinho dessa carta de Paulo, né? Epístola, né? Tu que é pastora que sabe. Que ele diz assim, dou graças a Deus, 2 Timóteo 1:3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quem não é covarde é corajoso, né? Então, é um espírito de vitorioso, não de covarde. É um espírito de poder, de amor e equilíbrio. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. E quando a gente pronuncia isso, parece que é o nosso amor para com Deus, né? Mas não é, é o amor de Deus para conosco. Isso. O verdadeiro amor Deus, né? Deus o amor, é amor personificado em nós. Aleluia. Não é? Então, assim, para enfrentar medo, eu costumo dizer que eu ouço aqui com diversas formas, assim, que eu acho até bárbara, né? Informar que alguns psicólogos usam técnicas milenares, não sei o quê, dentro dos seus consultórios, e existe uma pressão para que o cristão não fale de Cristo. Então, se o meu paciente for cristão e eu falar de Cristo, amém. Se ele não for, eu vou ficar quietinha. Se um dia ele me der ousadia, eu falo. Né? Se me perguntar, eu vou falar. Não tenho que responder? Sou educada? Verdade. Agora, se o meu for cristão, eu também falo. Então, hoje, a Organização Mundial da Saúde concebe o sujeito como biopsicossocial e espiritual. Não direciona qual é a espiritualidade, mas já diz que qualquer tipo de doença, a religião, aí cada um é que pensa, se eu fosse indicar, indicaria a palavra do Senhor, que vai dar a verdadeira religião, que é Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, a seu próximo como a si mesmo, né? E amar ao Senhor e descobrir que Ele é o amor verdadeiro, que deu o seu Filho por nós. Se eu tivesse que indicar, claro que eu indicaria ser cristão. Mas existem pessoas que também buscam fé em outras religiões e que encontram, de certa forma, também uma pseudo-paz. E a OMS diz isso, pense. Já concebe como biopsicossocial e espiritual. Só não diz qual a espiritualidade, não vai direcionar o indivíduo, né? Então, assim, eu entendo que dentro do contexto cognitivo-comportamental, e é uma abordagem, pastora Anice, que nos permite também sempre abordar algo nosso, né? Não dos outros, mas nosso. Se eu tenho algo da minha vida que eu vivenciei, que você vivencia, eu como exemplo, né? E eu acho muito legal, porque gera um diálogo onde o psicólogo desce desse pedestal, né, de maioral, de que é o dono do comportamento, que é o dono da sabedoria, e que você é aquela pessoa que ele está ali só para ajudar, e essa psicologia ela passa a ser mais de orientação, de troca, né, técnicas, muitas técnicas, todas basicamente vai envolver respiração. Uma das primeiras coisas que eu ensino é respirar. Tem pessoas que chegam no nível de ansiedade e medo de morrer tão grande no consultório que elas não conseguem respirar na primeira vez que a gente orienta. Elas não se dão conta do quanto respiram mal. Eu já tive falta de ar, de medo. Sim. De ansiedade, quer dizer, de ansiedade. De ansiedade, falta de ar. Sim. É a primeira coisa. Mesmo. É a primeira coisa que bloqueia. É a respiração. Fica aquela respiração... Você procurar o ar e não achar. E na verdade, não é de uma hora para outra. Vem acontecendo... Não. Vem acontecendo e a pessoa não se dá conta. Né? Volta e meia a gente está... Presta atenção que volta e meia a gente está parado e faz... Parecendo que o corpo
tá puxando mais ar do que o que a gente precisa dar, né? Como se tivesse pedido, se fosse por água, tivesse pedindo, me dê um copo com água, né? Me dê ar. Sim. Porque essa respiração que ela é muito no peito, tipo, faz o cachorrinho para parir o neném, não é a respiração não é a respiração para gente ter calma. A respiração, ela é diafragmática, é uma respiração mais abdominal, né? De se sentir enchendo como uma bola, sem forçar demais, não precisa, né? Não precisa, mas é justamente para você observar o tanto que você consegue respirar. Então, a gente começa muito mal, contando até 3. Segura 2 e solta em 6, né? Faz aí para você ver. Contando 1, 2, 3, você enche. Inspira. Segura contando até 2 e solta em 6. A expiração, o colocar para fora, é sempre maior do que a inspiração. E causa efeito, viu? Funciona esse negócio. É o princípio. Porque todas as demais técnicas cognitivas e gestalterapêuticas que eu particularmente na minha prática ainda uso, ela vai demandar respiração. Porque essa respiração que não é diafragmática, ela não oxigena o cérebro. Em meio a uma situação de medo extremo, né, que gera uma certa ansiedade muito grave ou até o pânico, a pessoa vai respirar. O que ela precisa fazer é começar a respirar. Mesmo lento. Que massa. No seu jeitinho. E vai começando a oxigenar. Você começa a sentir o corpo meio que se modificando. E aí você começa a raciocinar melhor. Tomar atitudes melhores. Por isso que a pessoa que tem impulsividade, que a gente também não passa só respiração para... Na verdade, a respiração é para o ser humano, gente. Deus é lindo, Deus sabe o que faz demais, né? Perfeito. Ele fez o homem lá do pó da terra e fez o quê? Sopro. Ruach. Vida. Soprou. O sopro é vida. A respiração é vida. Tremendo. Nós precisamos respirar. Na maioria das vezes, eu tô no meio de uma galera assim conversando, se eu sentir alguma coisa, né? Para quem não sabe, eu sou diagnosticada aí com o tal do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu até gosto dele. Eu já nem sei se eu tenho ele ou ele me tem, porque eu sou apaixonada, eu gosto de gente mais agitada, né? Não tenho muita paciência. Ela é amiga do meu marido, gente, que é igual a ela negócio também. Exatamente. Mas eu gosto desse negócio, entendeu? Eu gosto de ser mais agitadinha. Eu respiro todos os dias pela manhã, quando eu acordo. Quando eu durmo não dá tempo, porque eu não durmo. Eu digo que eu tenho um botão de desligar que eu não sei quem desliga, mas eu tô falando e puf, durmo. Então não tenho problema com sono. Então não dá tempo respirar antes de dormir. Mas durante o dia, no caminho, parada no sinal de trânsito, pense que a gente pode tentar até 10 vezes no dia. Lembrou da respiração? Nossa. 3 minutinhos que seja. Pra gente voltar a se adaptar a respirar. Porque o ser humano anda tão agitado que esquece o principal, que é respirar. Nós estamos aí com a doença. Olha a doença de novo. Qual é o grande problema? Respiração, né? Uma das coisas que afeta a falta de ar. Tem coisa mais angustiante do que uma pessoa querendo respirar sem conseguir. Né? Até para os pulmões mesmo faz. Para os pulmões mesmo faz. Eu botei na porta. Para os pulmões faz mais efeito, né? Tem vídeos aí na internet de fisioterapeutas ensinando como você trabalhar os pulmões na época de Covid. Aí tem médico que vai dizer que não tem nada a ver. Mas eu faço. Né? Eu já faço respiração, então que custa? Respirar e soltar de 3 vezes. Encher também. Para deixar o seu pulmão, né? Trabalhar o seu pulmão, os músculos do pulmão, sei lá como é que fala, mas então é isso aí. Então eu faço isso como atividade, mas também na hora do medo, Marisa. Na hora do medo eu posso fazer isso? Por incrível que lhe pareça. Você vai entender agora. Vai falando o tempo que eu tenho, porque eu sou atrapalhada. Falta 15 minutos. Manda bala. Existe uma técnica que foi, na verdade, traduzida, né, para o português
por Bernard Ranger, o Ranger. Eu não falo inglês, então eu falo o nome dele do jeito que eu quiser. A gente nem liga pra isso, amiga. A gente nem liga. Pode mandar bala. No livro dele, Psicoterapia Cognitiva Comportamentais, ele faz a tradução dessa técnica que usa o nome acalme-se. A gente não chama de acróstico porque não é uma palavra para cada letra, né? Na verdade, é uma orientação para cada letra. Mas a gente chama de uma medida comportamental, né? De uma técnica comportamental, de uma estratégia de comportamento. Acalme-se. Cada letra ensina uma coisa diferente, né? Que massa. Pegou aí a vibe que a respiração é o principal. Eu tenho que começar a respirar. Se não consegue 10 vezes no dia lembrar, mas toda vez que lembrar, parou um pouquinho, fala respiração, ó. Começa a reaprender a respirar. Essa respiração que é bem enchendo, né, o abdômen e soltando. Né? Como se o meu pulmão, ele claro que ele está no meio da respiração, mas está envolvido na respiração, não é fora do pulmão, mas você puxa aí, em vez de encher a barriga, a gente faz o quê? A gente encolhe para soltar. Não, é o contrário, é soltar, é encher. É o diafragma, né? É encher. Igual aqueles bonecos, eu costumo dizer aos pacientes, que é como o boneco. Já viu boneco de posto de gasolina? Que o ar entra? Então se imagine como aquele boneco que precisa se encher de ar. Sem muito esforço. E que depois você vai encolher de novo. Né? É o seu corpo na totalidade que vai participar dessa respiração. Então o A da palavra calme-se é aceite. Aceite sua ansiedade. Aqui mora o autoconhecimento, né? Carl Rogers, vou botar aqui. Um teórico da abordagem centrada na pessoa, ACP, ele diz assim, existe um paradoxo que quando eu me conheço, aí eu mudo. Eu creio. Pois é. Eu creio. Enquanto eu fico negando quem eu sou, eu não. Eu não tenho esse defeito, eu não tenho aquele defeito, eu não sou essa pessoa. Sempre é os outros, né? Eu sempre sou o melhor. Enquanto eu não me aceito, eu não mudo. E é paradoxal porque, já que eu me aceito, eu devia permanecer assim, né? Mas na hora que eu me aceito, aí é que eu sei quais são os pontos que eu preciso mudar. Então, o ansioso tem que entender. E crente, não é dizer, tá amarrado em nome de Jesus, vou aceitar a ansiedade? Sim, pasme. Você vai aceitar o fato de ter ansiedade. Você precisa entender isso. Eu sou uma pessoa que tem ansiedade. Se eu não tratá-la, se eu não aprender como lidar com essa ansiedade, cujo ponto principal é medo, né? E medo. E no caso do pânico, que é um transtorno de ansiedade, medo de morrer, inclusive. Né? E aí vem características de hipocondria junto. Porque a pessoa que tem medo de morrer, o vizinho falou, tô com dor de cabeça, amanhã ele tá. Ó, fulano de tal morreu, começou com a dor do lado da barriga, no outro dia a pessoa tá com uma dor do lado da barriga. Somatizando, né? Introjetando e somatizando tudo que as pessoas dizem. Traz mesmo, né, Marisa? Tem caráter. E o pior é que quando a gente fala em somatização, as pessoas de fora, do externo, os parentes, quem cuida, acha que não existe. A sensação, mas a sensação está toda lá. A pessoa crê que vai morrer. Ela sente o coração acelerar, ela soa, ela treme. Não sei se você já presenciou uma crise de pânico, mas é terrível. Eu mesmo. Que é uma ansiedade. Pois é. Não acha que vai morrer? Verdade. Falta ar, falta horrível. tudo. Eu pedi pra Chico cuidar de Lorena na hora dentro do hospital. Eu achei que eu ia morrer. Pois é. Pois é. Então, quando você diz assim, eu sou ansiosa, ponto. Agora eu vou começar a pensar o que é que eu vou fazer com essa ansiedade. Mas enquanto eu digo não sou não. Você que diz que eu sou, eu não procuro. Se eu não sou, eu vou procurar resolver como? De forma nenhuma, né? O aceitar é o começo. O aceitar é no sentido de receber. Tem gente que a gente não gosta. Talvez, ou só eu, que de vez em quando não gosto de receber determinadas pessoas. Talvez seja só eu, né? Vou falar eu, né? Tem gente que a gente não quer receber. Eu, pecadoras. Então seria um visitante intruso. Vamos pensar naquela pessoa indiscreta, aquela pessoa entrona, invasiva, que vai na sua casa que você não gosta. Pronto. Como é que você lida com ela quando ela chega? Não é falsidade, mas você é cordial. Você é cordial. Tem jeito? A ansiedade é esse ser estranho.
que entra, mas que você, esse dar consentimento de entrar, é no sentido de ele vai entrar, mas ele vai sair. Aleluia. Entende? Vai entrar, mas vai sair. Aceitar então, só para se curar. Aceito, porque quanto mais eu digo não, não, não. Uma pessoa vai passar 2 dias na sua casa e vai ser super chato. Sim. Você começa a sofrer 10 dias antes, certo? Você começa a sofrer 10 dias antes. Me diga se você não sofreu mais tempo do que os 2 dias que o intruso ia ficar. Verdade. Não seria melhor você aceitar a possibilidade, não tem jeito, eu não tenho jeito para dar, a pessoa vem, ponto. E eu vou sofrer só 2 dias. Entendi. Mas eu sofri 10, 15, um mês. Meu Deus, é maio, ó, falou que vem em junho. Pense que, né? Então essa aceitação não porque a gente fala tá amarrado no nome de Jesus, né? Tá repreendido mesmo no nome de Jesus tudo. Mas eu digo essa aceitação não no sentido tomar de dizer... posse, é não. Só aceitar, né? Cuidar. Pra viver. Entendi. Para cuidar. Porque quando a gente fica, meu Deus... Para cuidar. Ai, meu Deus, eu vou ter ansiedade de novo. Tá começando a sensação. Você só faz agravar a sensação. E quando você diz, ó, a sensação de ansiedade tá vindo. Aí eu já começo a respirar, eu já começo a fazer outros movimentos para fazer com que ela vá... Como controle. Exatamente. Essa aceitação é quem lhe controla sou eu, não é você que me controla, né? Então, o primeiro A é esse aí. Aceite a sua ansiedade, entenda como um hóspede indesejado que você vai ter que aturar e que depois ele vai embora. O C é contemple as coisas. E esse tempo de as coisas do externo, à sua volta. A gente vive tão agitado, pastora Denise, que a gente não observa a florzinha que nasce. Agora a gente tá tendo tempo, porque tá ficando mais em casa. Né? Eu tô acostumando dizer que eu tô gostando de ficar na vadiagem. Vai que eu acostumo. Tem um jardinzinho lá que você pode mexer. Você observa mais o seu animal. Você observa, filho, situações que você não observava antes. Então, quando você está ansioso, você está muito para o interno. Voltado para o interno. Quando você contempla, você faz um movimento de dentro para fora. Quando eu fazia psicoterapia / ministração de libertação, nas 2 áreas eu fui convidada a observar algo, escolher algo. Podia ser um animal, podia ser uma flor crescendo no meu jardim, né? Um objeto animado, no caso, né? Um convida. Sim. Ou fora, algo que tivesse em construção. E estavam fazendo aqui em Feira de Santana, quem é de Feira de Santana sabe, o ícone, o prédio do ícone. Eu fui ali botando, cada espelho daquele eu vi colocar. Porque a minha atividade era passar na Getúlio e observar os pedreiros trabalhando. Sabe por quê? Porque até ali eu não tinha me dado conta que estava fazendo um prédio daquele tamanho em feira. Enorme. Será que você passa e de espelho? Interessante. Será que você passa desapercebido? Tão com seus problemas, com as suas coisas, que não vê nada que está ao redor? Então esse ser é contemplar as coisas à sua volta. Né? Senão você fica hipervigilante. E agora? Tá tremendo aonde? Tô sentindo o quê? Tô fazendo o quê? Quando você diz assim, peraí, vou começar a respirar e vou tirar o foco aqui um pouquinho. É aqui que eu tô. Eu descentralizo a minha ansiedade, a minha preocupação, não é isso, Marisa? Entendi. Sim. Tira o vai foco. Para o externo. Observar para o externo, né? Hoje eu não tenho mais área, quer dizer, não tinha área de terra, mas tinha fundo de quintal. Hoje eu não tenho fundo de quintal porque é apartamento, mas ao redor do apartamento que eu moro, gente, Feira de Santana tá linda, cheia de luzes. Vou para minha janela. Legal. Vou para minha varanda. Legal. Né? Vou ver o sol se pôr, o sol nascer. O outro A de acalme-se é haja com a sua ansiedade. Haja do verbo agir mesmo. Haja com ela. Sim. Eu já sei que ela chegou. Eu já fiz um movimento de não só olhar para ela, mas agora, para fazer isso, eu não posso paralisar. Eu não posso para minha cama deitar. Nossa. Eu preciso diminuir a marcha. Diminuir o fluxo do que eu estou falando, fazendo, mas eu não posso parar totalmente de fazer. Se eu parar totalmente de fazer, pastora Denise, eu posso cair na parte depressiva da ansiedade. Entende? Ah, entendi. Se eu já estou ansiosa e agora toda vez que a ansiedade vem eu me deito, a cama vai começar a ser o lugar melhor de estar. Eu posso me adaptar lugar que dá àquilo vontade de ali. ir para a cama. É o primeiro lugar que dá vontade de ir para a cama. Pois é.
Na depressão, então, né? Agora, em se tratando de ansiedade, você não para tudo de vez. Você diminui a marcha. Porque o ansioso, ele é altamente acelerado. Né? Não é mais aceleradinho? Você está preocupado com amanhã, amanhã, e não vive hoje. Então, assim, esse agir com ansiedade é pensar assim, eu tenho que viver aqui e agora. Para agora, o que é que eu tenho? O que é que eu preciso? E aí, esse aqui e agora é agora, entendeu? Nem fico lá, né, na tristeza do passado, nem no excesso de futuro, porque o excesso de passado vai me favorecer a depressão, e o excesso de futuro vai favorecer a minha ansiedade. Já pensou se Timóteo ficasse dizendo, eu sou um coitado, fui criado com a minha avó e minha mãe, não tive pai? Eu não vi o pai de Timóteo aqui, não, você viu? No texto que a gente leu? Não. Só a avó Lloyd, né, e a mãe Eunice. Que para ter um nome registrado na Bíblia devem ter sido top. Top. Que herança, né? Entende? Que herança. Então, assim, esse menino em terapia, ele estaria dizendo que, meu pai, ou eu não conhecia, ou me abandonou, ou seja o que for, né? Remoendo aquela coisa lá que vai gerar uma depressão. Né? Ou então, assim, agora já fizeram isso comigo, agora não faz mais. Então vou para o extremo oposto, que é a ansiedade. E a gente vive assim. Entendi. Nessa agonia de vida, né? Então, agir com a ansiedade é você, né? E a ansiedade, tô falando mais da ansiedade porque é o medo, né? O foco da ansiedade é medo. Entendo. E a ansiedade, as características estão aí. Então, todo mundo que tem muito medo, é possível que ele tenha um transtorno ansioso. Então, essa questão do medo, né? Porque são várias, viu, pastor? A gente fala assim, eu tenho ansiedade, qual, meu querido? Porque tartamudez, um tipo de gagueira é ansiedade. Tartamudez, gagueira. Tem gente que fica gago por ansiedade. Trava na frente das pessoas para falar, não consegue se expressar em público. A gente tem as fobias específicas, medo de elevador, de clima-tempo, de local apertado. Pois é. Então tem as fobias específicas. Fobias específicas são transtorno de ansiedade. Vixe, então tô lascado, tô toda esculhambada. Não, é porque o transtorno de ansiedade generalizada é um tipo de ansiedade. O pânico é um tipo de ansiedade. E a agorafobia, que é o medo de lugares extremamente abertos ou fechados, que a gente falava que era claustrofobia, agora é a agorafobia. Medo pode ser aberto, cheio de gente, ou aberto, vazio, sem pessoas, né? Sim. Também transtorno. Que tem pânico, que fica junto, que a gente chama de comorbidade com a agorafobia. Que ainda é outro detalhe, né? Para se tratar, cada um demanda uma coisa diferente. Então vamos lá. O L, depois que você aceitou, contempla as coisas do externo e age com a sua ansiedade de uma forma mais lenta, dando o tempo que o seu corpo precisa, porque a sensação também é que parece que o corpo vai sucumbir, né? Porque você acelerou demais. O L é libere o ar dos pulmões. Olha aí, a respiração. O L do acalme-se, senão não teria técnica, é liberar o ar dos pulmões. Sem perceber, a gente hiperventila quando está ansioso. Então, quem diz, faça a respiração de cachorrinho, não, meu filho, é paparico que está no meio do ápice, pode ser até que o médico diga. Agora, para relaxar, é ao contrário. Interessante. É lento e saiu mais lento. Lembra que tinha um negócio de um programa que a mulher falava pavio longo, que era com o marido, ela brigava. Pois é, pavio longo. Exatamente. E é isso que a gente tem que fazer. Então, inspirar, né, que é encher o ar, e expirar bem lentamente. Começa fazendo isso contando até 3. 1, 2, 3 enchendo, para contando 2 e solta contando 6. Eu vou a 20 enchendo. E vou a 30, 35, 40 soltando. Da prática que você já tem. Já. E assim, é uma coisa tão automática que você começa a não saber bem quem nasceu primeiro. Tipo, se eu sentir qualquer abalo no meu corpo físico, automaticamente eu vou para a respiração. Para achar o motivo. Porque o motivo necessariamente não foi hoje. Pode ter sido domingo. E o meu corpo só respondeu hoje. Entendeu? Então eu digo, peraí, tem alguma coisa que tá me deixando ansiosa. Deixa eu perceber o que é. Aí respiro e vou saber o que é para poder dar conta do meu processo, né? O M de acalme-se é mantenha os passos anteriores. Aceitou, contemplou, respirou, volte de novo ao primeiro passo. Aceite, contemple e respire. Mantendo os 4 passos, aí você vai para a parte que a gente fala examine.
examine é justamente saber que pensamento é. É por isso que eu já faço automático. Marisa, segura aí para você fazer o encerramento, porque só temos 19 segundos. Sim, sim. Então, galera, eu vou fechar a live e vou abrir agora a segunda live para a gente fazer esse encerramento com essa palavra, tá bom? Então, não sai daí não, a gente vai